estamos de volta. Olha, eu roubando o cenário da Isabela. Hoje então a gente vai conversar sobre a estricnina, né? Que foi o outro veneno que a gente selecionou para trazer aqui para vocês. E assim, eu sinceramente, eu não conhecia, eu sabia só de nome, assim, só de escutar. Até porque eu já li um livro da Agatha Christie que ela traz, né, esse veneno. E eu, sinceramente, eu achei que, assim, teria mais informações, teriam coisas mais diferentonas, assim. Igual o caso, né, que eu trouxe do Tilenol, eu achei muito bacana, eu já conhecia ele. E, como eu mencionei no vídeo, né, ele realmente alterou a forma como que a gente consome remédios hoje em dia, questão da embalagem, enfim. A estricnina, ela é meio sem graça. Sério, assim. Não tem tanta coisa assim sobre ela, é um veneno bem simples, ele não é muito utilizado, é uma substância que não tem tantas... sei lá, gente, é meio sem graça, sabe? Eu sinceramente eu achei meio sem graça. E até mesmo os crimes reais, né, que usam a estricnina, não são muitos, a maioria dos casos é só... como que eu vou dizer? Tipo, as pessoas passam mal e melhora e vida que segue, sabe? Ninguém morre por causa disso. E eu sei que eu pareço um pouco decepcionada com o fato das pessoas não morrerem por causa de estricnina, mas não me entendam errado, tá? Vamos lá, então. A estricnina, ela é um alcaloide vegetal, né? Ou seja, ele é um composto químico que a gente encontra em plantas. Em plantas principalmente de regiões mais quentes, como Ásia, algumas regiões ali da Ásia, África principalmente, e as Américas. Tá? E existe uma árvore específica, que inclusive é a fonte principal assim, de estricnina na natureza, que é a Strychnus nux vomica, um trem assim. Eu vou deixar o nome aí pra vocês. Ela é uma árvore nativa da Índia. E pelas pesquisas que eu fiz, essa substância, a estricnina, ela foi muito utilizada, eu não vou saber dizer se ela ainda é utilizada, mas ela foi muito utilizada em formato de cápsula lá na Índia para ajudar com a pressão sanguínea. Então, tipo, fazia parte, assim, desse tratamento. E teve alguns casos, né, em que as pessoas passaram um pouco mal por conta dessas pílulas, e é por isso que eu não vou saber dizer se eles continuam receitando isso. Mas, vamos lá. A toxicidade, né, da estricnina, a estricnina como veneno, eu não sei agora se ela pode ser usada de outra forma. Mas ela como veneno, né, ela já é conhecida também há bastante tempo, assim como os outros, né, que eu já mencionei. Principalmente, ela é muito usada, foi, né, muito usada como pesticida. Então era muito comum as pessoas às vezes comprarem pra matar rato, essas coisas. E aí tem a questão do arsênico, né? O arsênico, ele é muito mais conhecido como pesticida do que a estricnina. E uma coisa que eu achei muito estranha durante a pesquisa é que o controle da estricnina é muito maior do que o do arsênico. Só que se você vê questão de toxicidade e letalidade e tal, o arsênico é muito pior. Então eu não entendi muito bem porque que o arsênico não tem controle, enquanto que a estricnina tinha. Então será que talvez por ser uma substância importada e o arsênico não é? Será? Não sei, eu não entendi muito bem isso não. Mas enfim, a estricnina ela pode ser inalada ou injetada. E a substância, né, esse composto químico, ele atinge principalmente o sistema nervoso central, que é basicamente o que controla as nossas vidas, né? Esse composto, ele age bloqueando, né, os receptores nervosos, e isso causa uma série de contrações musculares. E assim, eu tenho um comentário para fazer nisso.
A gente tem uma grande concentração nervosa nas nossas costas. E é o primeiro ponto que a estricnina atinge, né? Pelas minhas pesquisas, foi isso que eu entendi. E aí o que acontece? A pessoa, quando ela tá envenenada, ela apresenta sintomas de 15 a 30 minutos, né? Logo após a ingestão. E é muito rápido mesmo. E aí essas contrações musculares, elas vão piorando com o tempo, né? Vai ficando mais curto o espaço entre elas. E aí esse quadro de contração muscular acaba levando a pessoa a um quadro muito grave de convulsão. E é aí que a pessoa começa a complicar a história dela e ela pode falecer. Só que o que acontece? Essas contrações musculares, elas são muito características. Porque as pessoas, elas parecem que tá possuída. E assim, sabe? Imagina um filme de terror, de possessão, assim. É possessão? Imagina um exorcista, por exemplo, que a menina fica toda, sabe, balançando assim nas costas. É exatamente isso que é o veneno de estricnina. Então, se a pessoa apresentar assim essas posições de yoga em horários incomuns, tipo à noite, por exemplo, você pode suspeitar sim que a pessoa está possuída. Mas você pode também considerar que essa pessoa foi envenenada por estricnina. Porque é justamente aquele arquear, né, das costas, tanto para trás quanto para frente, é um sintoma, sabe, desse envenenamento. E é muito característico mesmo, porque é uma contração muscular muito forte e muito característica, sabe? Pode ter certeza. Então, eu acredito que, depois que eu fiquei sabendo disso, muitos casos aí de possessão era, na verdade, envenenamento por estricnina. E eu achei isso muito louco. Será que existe casos de estudo assim que mostra isso? Eu vou dar uma pesquisada depois. Eu achei isso muito louco. Não, dá pra fazer um estudo de caso bem bacana, imagina. Desbancar esses casos assim de possessão. Muito doido, né? Mas enfim, voltando aqui pra estricnina. Como eu mencionei, né? Ele pode ser inalada ou injetada, e aí os sintomas aparecem de 15 a 30 minutos depois, vai depender, né, da quantidade que foi ingerida. E os sintomas mais recorrentes é o formigamento, seguida, né, dessas contrações violentas, e algumas pessoas apresentam também náusea e vômitos. Ele não é, assim, comum esse quadro, mas, né, existem esses relatos. E aí, como eu falei, né, essas contrações musculares acabam levando, né, a pessoa a um quadro gravíssimo de convulsão. Convulsão é bem complicada. E a causa de morte do envenenamento por estricnina é a asfixia, né? Por causa, né, dessa contração muscular, acaba afetando os músculos respiratórios e aí a pessoa morre. E uma coisa também bem punk que eu achei é o fato de que a estricnina também atinge o nosso córtex central. Ou seja, a pessoa está plena e plena não, né? Mas ela está consciente durante todo o processo. Porque assim, nos outros venenos, é comum que a pessoa passe por um período ali desacordada, ou que ela fica inconsciente, e aí depois que as coisas compliquem e tudo mais, mas não. Durante toda essas contrações, essas convulsões, a pessoa está percebendo tudo que está acontecendo, sabe? E eu achei isso, achei muito agonizante isso. Bom, não existe um antídoto específico para a estricnina. O que existe são formas de controlar os sintomas. Existem remédios hoje, né, que são anticonvulsivos. Se a pessoa chegar, né, a esse quadro de convulsão, você pode entrar com essa medicação. Claro e óbvio, né, sobre orientação médica, né? Pelo amor de Deus, não vai ficar fazendo coisa aí, não.
E existe também uma que seria mais recomendada, são os remédios os relaxantes musculares, né? Justamente você entra com esses relaxantes musculares para a pessoa não chegar nesse quadro de convulsão, porque os anticonvulsivos são obviamente mais fortes. E a pessoa toma esse relaxante muscular e ela precisa ficar em repouso absoluto, tipo assim, num quarto mais neutro possível, sem nenhum tipo de estímulo, ou assim, o mínimo possível. Então, um quarto escuro, sem som, sem nada, porque qualquer estímulo, o mínimo, pode desencadear todas essas contrações e tudo mais. É realmente assim, a pessoa fica muito sensível, né, a essas situações. A estricnina, ela não deixa nenhum sinal óbvio assim no corpo, né, depois da morte. É só mesmo com o exame toxicológico que vai descobrir isso. E existe sim, desde 1920 existe um exame específico para detecção, né, de estricnina. Só que hoje em dia esse exame, tipo, ele existe ainda, mas ele não é tão utilizado assim porque existe hoje uma triagem toxicológica que analisa não só a estricnina, mas vários outros possíveis venenos. Então, assim, se a pessoa tiver com estricnina e ela fazer essa triagem toxicológica, vai aparecer. Então, tipo, não é uma coisa que é específica, sabe? Eu acho que é até melhor, né? Porque você consegue, sei lá, assim, otimizar, né? O tempo ali e a amostra fazendo vários exames em um. Sobre os casos reais, eu tive uma certa dificuldade, né, em achar um caso mais legal, assim, é muito errado falar isso, né, mas eu achei um caso mais interessante, um caso mais diferente, que pessoas não conheceriam, teoricamente, porque é aquilo que eu falei, as pessoas não utilizavam muito a estricnina pra matar. E como é um veneno que, de certa forma, a gente consegue processar, né, o nosso organismo consegue eliminar, tipo assim, a pessoa é mais difícil você morrer, sabe, por estricnina do que você, tipo assim, passar mal e aí depois de um tempo você melhora, sabe, porque você acabou eliminando isso. E aí, assim, se for comparar com os outros venenos, né, que eu já mencionei aqui, realmente é bem mais tranquilo, né? Mas, então, assim, eu custei achar. E aí eu trouxe aqui um caso, na verdade, não é nem o crime em si, mas foi os desdobramentos, né, do caso. A gente tem, então, a Christiana Edmonds, deixa eu ver aqui o nome dela. Christiana Edmonds, ela nasceu em 1828 e faleceu em 1907, lá nas Inglaterra da vida. Ela é conhecida como The Chocolate Cream Poisoner, que seria alguma coisa como a assassina do creme de chocolate ou a envenenadora do creme de chocolate. E esse chocolate cream, eu acho que é tipo um formato de bombom, tipo um estilo, sabe? De bombom, porque não faz sentido ser um creme de chocolate pela história contada, não faz sentido. Eu acho que era bombom mesmo. Eu vou falar bombom, porque fica mais legal. Bom, a Cristiana, ela nasceu numa família normal. Ela foi relatada como uma pessoa muito alta, bonita, tudo que uma mulher vitoriana deveria ser. Ela tinha suas qualidades e pá e tal. Ela vivia confortavelmente, né, financeiramente falando, ela tinha uma vida confortável. É o tipo de pessoa que não teria que se preocupar com dinheiro, né, ao longo da vida dela. Só que a vida dela foi marcada pela insanidade. E aí é que a gente já começa uma teoria da conspiração. Dizem, né, que o pai e 2 irmãos dela faleceram devido a complicações das doenças mentais. Só que o que acontece? Apenas um irmão
que acabou internado num hospital psiquiátrico e ele faleceu lá. Mas, mesmo assim, a gente não tem um diagnóstico de qual seria, né, essa doença, de qual seria esse problema dele. E a gente sabe hoje em dia que muitas pessoas, né, acabaram nesses hospitais por serem apenas diferentes, né, por não se encaixarem no padrãozinho ali estabelecido da sociedade. Então, eu não saberia dizer que pra você se realmente, né, eles eram loucos. E na era vitoriana também a gente tinha muito forte essa questão da doença mental hereditária. Algumas nem são, né? Existem algumas que realmente têm essa relação, mas nem sempre. E como a gente não tem o diagnóstico, né, dos familiares ali dela, né? Mas enfim, isso acabou funcionando para ela depois do julgamento. Positivamente, talvez. Bom, deixa eu ver a data aqui. Em 1870, ali mais ou menos, no começo do ano de 1870, ela acabou conhecendo o Dr. Charles Beard, um médico ali da cidadezinha que ela morava com a família e tal. E ela acabou se apaixonando por ele, né? E ele meio que contribuiu para isso, né? Eles passaram a trocar cartas, passaram a ter esse relacionamento platônico, né? O médico, desde sempre, ele afirmou que nunca teve nada físico com ela, era somente uma animosidade. É essa a palavra? Eles tinham, tipo assim, um certo carinho um pelo outro e eles trocavam cartas constantemente. Só que o que acontece? O Charles, ele já era casado e ele ficou com peso na consciência, né? Por causa desse comportamento, e ele acabou cortando relações com a Catarina. Tipo assim, ele falou assim, olha, vamos parar com isso, né? Não quero mais receber carta, não tá certo isso que a gente tá fazendo e tal. Ele parou de mandar carta pra ela. A Catarina não parou. Até que em setembro de 1870, a Catarina visitou a residência, né, do médico, só que ele não estava presente. Quem estava lá era a esposa dele. E ela levou, tipo, uma caixa de chocolate pra ela de presente. Tipo assim, é meio aleatório esse tipo de comportamento, mas lembrando que era uma cidadezinha pequenininha, era o único médico da vila, e todo mundo conhecia todo mundo, então não era estranho a casa do médico ser frequentada dessa maneira. Então, né, a esposa acabou que... Eu tô com uma espinha aqui que tá me incomodando. Ela acabou recebendo, né, a Catarina, aceitou o presente e vida que segue. Só que a esposa começou a passar muito mal. Ela passou, tipo, muito mal mesmo. Ela não faleceu, mas ela passou muito mal. E o médico logo percebeu né, o que era que estava acontecendo. E ele logo fez essa associação. Ela passou mal logo após comer o chocolate. Quem deu o chocolate foi a Catarina. Então a Catarina tentou envenenar a minha esposa. Só que ele não tinha como provar isso. Porque a Catarina falou que ela também foi uma vítima. Que ela comprou essas 2 caixas de chocolate, deu uma pra esposa ali como uma... sei lá, deu, porque ela era uma pessoa muito boa. Deu a caixa pra ela, só que ela comeu também um. Então, assim, ela também sofreu com isso e tal. Então ficou meio que por isso mesmo, né? A única coisa que o médico falou assim, olha, não tô acreditando nessa história, eu não quero você perto da minha família, não quero você mais aqui. Fica aí no seu cantinho. Só que a Catarina não obedeceu. Ela continuou mandando carta, continuou buscando ali formas, né, de estar ali com o médico e tudo mais. E aí, no primeiro momento, a gente pode entender esse caso como um caso de stalker, né? Assim, a pessoa tá cegamente apaixonada e tá querendo fazer de tudo pra ficar com o médico, até mesmo matar, né, a esposa, enfim. Só que outras pessoas da cidade começaram a passar mal por causa do chocolate. E pessoas que não tinham nada a ver com nada. Pessoas aleatórias da existência. Começaram a passar mal. Até que, qual que é a data aqui? Deixa eu ver. Em junho de 1871, então assim, se estendeu bastante, né? Quase um ano aí desses casos.
Em junho, né, de 1871, então um menininho de 4 anos faleceu por causa do chocolate. Como foi um caso, assim, primeiro que, né, uma vítima muito novinha, né, com um menininho de 4 anos, e foi do nada, né, abriu-se então um inquérito, a polícia ali começou a fazer uma investigação e tal, e aí eles começaram a enxergar um certo padrão. Eles entenderam que a criança passou mal depois, né, de ter comido o chocolate, e aí eles começaram a ver qual é que é dos acontecimentos ali. E aí nisso, várias pessoas começaram a aparecer falando que eles também passaram mal depois de ter comido tal chocolate. E aí uma das testemunhas era a Catarina. Ela falou que ela tinha comprado 2 caixas, uma pra ela e ela deu uma pra uma prima dela, sei lá, uma coisa assim, que também elas passaram mal. Então, tipo, elas também eram, né, vítimas, de novo, né, ela se colocando nessa posição. E o único elo em comum, né, dessa história era o mercadinho do cara lá, tadinho. E aí todo mundo caiu em cima dele, falou assim, nossa, ele tá matando todo mundo, tá envenenando as pessoas e tal. Eles avançaram com essa investigação. E em paralelo a isso, o pai do menininho, ele recebeu 3 cartas anônimas falando que ele deveria processar o dono do mercadinho lá, né, por tentativa ali de assassinato ou alguma coisa assim, tipo. E aí, gente, ela é muito burra. Ela virou e falou assim que uma das testemunhas novas, assim, né, das mulheres novas e bonitas que foram testemunhas podia ajudar ele nesse caso. Anônima, bem anônima, né, essa carta aí. Mas enfim, o cara acabou entregando essas cartas lá pra polícia, falou, ó, tô recebendo esse trem esquisito aqui e tal. De fato, a polícia chegou a comprovar que os chocolates vieram realmente dessa vendinha lá e que estavam alterados e tudo mais, só que eles não conseguiram estabelecer um motivo, né, pro cara envenenar as pessoas assim, até porque a vida dele dependia, né, desse comércio. Então, por que você vai matar as pessoas que tá te dando condições ali de vida? Não faz muito sentido, né? Bom, depois, né, desse BO todo, os casos continuaram. Inclusive foram 6 pessoas diferentes, incluindo a esposa do médico novamente. Eles receberam, cada um, né, cada um recebeu uma caixa de chocolate. Aleatoriamente, do nada, assim, essas pessoas receberam. Ao todo foram mais 6 casos. Só que como já tinha essa investigação e esse conhecimento popular de que os chocolates estavam envenenados, ninguém comeu o chocolate e eles entraram em contato logo com a polícia. E aí eles, investigando ainda, eles encontraram o outro elo em comum disso tudo, que era justamente a Cristiana. É Cristiana mesmo, né? A Cristiana. Basicamente, uma semana depois desse último pacote, né, que foi enviado, esses últimos 6, a Cristiana foi presa. E assim, depois que ela foi presa, né, tipo, suspeita de ser a responsável por tudo isso, vários pontos soltos da investigação, eles começaram a se juntar. Eles começaram a fazer sentido. A polícia começou a perceber que realmente tinha muito mais por trás do envolvimento dela do que de fato do carinha lá da vendinha, né? Então eles começaram a justamente investigar e tal, até o ponto que eles conseguiram estabelecer uma relação direta com o caso do menininho, né? E aí então ela foi indiciada pelo assassinato do menino. E dentro dessa investigação, eles encontraram não só testemunhas que venderam a estricnina, né, para ela. Foram 2 pessoas, né, ela tinha 2 fontes assim diferentes. Eles testemunharam e eles tinham escrito o registro, né, de venda da estricnina para ela nas datas correspondentes e encontraram também doses de arsênico.
Lembra que eu falei? Então, o motivo dela seria justamente para controlar coisa de, como é que fala, infestação de gato, e aí por isso que ela comprou esses venenos. Mas não fazia nenhum sentido, porque primeiro que não tinha gato nenhum para ela matar, e segundo que a quantidade que ela comprou não fazia sentido também. Enfim, no primeiro momento as pessoas acharam que era essa questão do stalker, né, que eu falei, que ela tinha essa meio que um crime passional, assim, sabe? Ela tinha essa intenção de ficar com o médico, então ela precisava eliminar a esposa. Só que foi meio que descartado isso, porque não fazia sentido ela atacar essas outras pessoas aleatórias pra, sei lá, não encaixava essa parte da história. Então essa parte do julgamento eles não exploraram, né? O que aconteceu que a defesa fez foi entrar com a insanidade. E vocês que acompanham aí true crimes e crimes reais e tal, no mundo inteiro, é muito difícil de você conseguir provar a insanidade. Tanto que é meio que um tiro no pé você entrar com esse tipo de defesa, porque é muito difícil de comprovar isso, é muito difícil das pessoas acreditarem nisso, e existe uma série de pontos, né, que precisam ser analisados para você entrar com essa questão. Para ela funcionou, porque lembra que eu falei que na era vitoriana essa questão da doença mental hereditária era realmente uma coisa, assim, as pessoas acreditavam muito nisso, e ela já tinha esse histórico na família, não só um, mas 3 casos, e o fato justamente deles não conseguirem ter um motivo aparente para esse comportamento dela, né, e tal, então acabou funcionando a favor dela, né? Tanto que ela conseguiu que 3 ou 4 médicos proeminentes ali da época testemunhassem a favor dessa insanidade, né? Inclusive tem até um médico aqui que colocou que ela é morally defective, que nem eu nem a Isabela a gente conseguiu traduzir isso. Se eu achar o termo certo eu vou deixar aqui. Mas é o termo utilizado na época para designar o que hoje a gente conhece como psicopata. Então ela entrou dentro dessa categoria e aí ela foi condenada. No primeiro momento ela foi condenada à morte, né? Só que por conta dessa alegação de insanidade, ela conseguiu reverter o quadro, que também é uma coisa difícil de conseguir. E aí ela foi sentenciada, a sentença dela foi convertida para como é que fala? Life sentence. Como é que fala isso, gente? Esqueci. Ela foi presa pra vida inteira. Só que ela foi presa, ela foi, né, direcionada a um hospital psiquiátrico, onde ela passou realmente ali a sua vida inteira, né, até a morte. E aí, o chocante, né, como se não bastasse tudo isso que eu falei, um dos pontos principais desse caso foi o fato, depois, né, que ela foi condenada, que ela foi para esse hospital psiquiátrico, é que nos registros dela não mostram nenhum tipo de comportamento anormal ou nenhum tipo de comportamento específico e característico de psicopatas. Em momento algum ela apresentou sintomas de insanidade. Tipo assim, ou ela era tão insana no sentido, né, de psicopata, de manipular as pessoas, que ela conseguiu manipular o sistema inteiro, né, não só juízes, o júri e os advogados e a população, mas os próprios médicos, né, que estavam ali com ela. Ela conseguiu manipular todo mundo, ou ela realmente não tinha nenhum problema, ela não era insana, ela não tinha traços reais, assim. E aí ela acabou não sendo vítima do sistema, porque ela de fato conseguiu o que ela queria. Ela não foi sentenciada, né, à morte, ela não estava com a pena de morte mais,
E ela viveu num hospital psiquiátrico às custas do Estado para todo sempre. Então, assim, não se sabe, gente, de verdade. Eu acho que esse foi o grande fator, assim, que me despertou uma certa curiosidade, porque ninguém sabe o que aconteceu com essa mulher, o que ela fez, se ela era insana ou não, se ela manipulou todo mundo ou não, ninguém sabe. E ninguém nunca vai saber porque ela morreu, né, há bastante tempo atrás. Então, assim, me deu um negócio, assim, que eu quis saber o que aconteceu com essa mulher. Ninguém sabe. A única coisa, assim, que tá nos registros dela e que eu acho que vale mencionar são alguns pontos de manipulação, né, que eu acho que, de certa forma, contribui com o diagnóstico dela. Ela conseguiu... O que é isso aqui, gente? Tá tocando um negócio aqui. Perdi o raciocínio. Ela conseguiu manipular as pessoas lá do hospital para ela não usar a vestimenta dos pacientes. Ela usava as próprias roupas. Então, tipo assim, ela chegou num ponto e falou assim, eu não quero usar isso, eu quero usar as minhas roupas, os meus vestidos. Enfim. E uma outra questão é que ela contrabandeava maquiagem. Ela fez um esquema ali com a irmã dela que levava os trem pra ela, então ela tava sempre maquiada, com as roupas bonitas dela, e ela era muito vaidosa, sabe? Ela tinha essa questão muito presente, muito forte. E isso tá não só nos relatórios dela, mas como nos enfermeiros que trabalharam ali, que tiveram contato direto com ela. Era só isso que tem, sabe? Então, e é muito louco, porque os dois responsáveis, né, pelo hospital ali, enquanto ela estava viva, eles tinham muito, assim, plena certeza de que ela tinha alguma coisa de errado. E aí, só que eles também não sabiam o que era. E aí, tipo, eles tinham... É muito louco. Eles meio que tinham consciência de que eles estavam sendo manipulados por ela e que ela era uma pessoa perigosa por causa dessa capacidade de manipulação. Mas ao mesmo tempo eles não conseguiam pontuar o que era, o que ela tinha, o que não sei o que. Só sei que em ambos os relatórios eles falaram que ela não deveria ser solta nunca. E é isso. Fiquem aí com essa pulguinha atrás da orelha. Eu vou deixar os artigos que eu encontrei sobre ela aqui pra vocês. E é isso. Até o próximo veneno.